Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa, dessa nova sequência que nós iniciamos na última aula, de iniciação aos módulos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo básico sobre módulos, a gente vai começar a falar dos morfismos, que são as funções que vão fazer com que dois módulos conversem entre si. Assim como nós fizemos com anéis, que nós tínhamos a noção de um morfismo de anéis, que era uma função que levava em consideração as operações que estavam presentes nos anéis envolvidos. Aqui também nós gostaríamos de conectar dois módulos. Primeiro, via uma função, porque é a forma mais clássica de você conectar dois conjuntos, uma vez que dois módulos possuem dois conjuntos subjacentes. Então, essa forma de conectar dois módulos necessariamente vai passar por uma função, mas a gente quer que essa função também leve em consideração a estrutura que nós temos no módulo, tá? E esse levar em consideração tem a ver com as operações envolvidas nos módulos envolvidos, tá? Então a gente vai começar definindo o que é um morfismo de módulos ou homomorfismo de módulos, tanto faz aí o nome que você quiser, da seguinte forma. Então, se eu tiver dois módulos, há módulos, para deixar claro que são módulos sobre o anel A. Então, toda vez que eu disser que algo é um amódulo, nesta frase já está implícita que A é um anel, e aí comutativo com unidade, como todos os anéis que nós vamos trabalhar aqui, e MN possuem estruturas, ou seja, tem uma soma, tanto em M quanto em N, e um produto por escalar nesse anel base. Tá? Então, se eu tiver dois módulos, um morfismo de amódulos, ou homomorfismo, tá? Tanto faz, ou homomorfismo de amódulos. Eu gosto da palavra morfismo porque remete à noção de categoria e também porque é mais curta para falar. Então, um morfismo de amódulos ou homomorfismo de amódulos, aí você pode usar o nome que você quiser. É uma função f de m para n, ou seja, é uma função entre os conjuntos envolvidos, mas com duas propriedades, que satisfaz, é uma função que satisfaz. A primeira coisa que ela tem que satisfazer, se eu pegar f e aplicar numa soma, isso tem que resultar em f de u mais f de v. Tá? Aqui a soma naturalmente em n e aqui a soma naturalmente em n. De novo, a gente não vai ficar carregando essa notação a vida inteira. Como aqui é a definição, eu vou dar essa colherzinha de chá para vocês e vou só frisar isso nesse momento. Tá? Então, f preserva a soma. Isso tem que valer para todos os elementos em n. Segundo, a f também preserva o produto nesse sentido aqui. Ó. Se eu aplicar f em AV, ou seja, o produto de um cara do anel vezes um elemento do módulo, isso tem que resultar, aqui é o produto de M, certo? É o produto de A por V em M, isso tem que resultar em A vezes o F de V, agora esse produto aqui em N, para quaisquer elemento no anel e elemento no módulo, certo? Então, um morfismo de amódulos é uma função que satisfaz isso. Observe que uma primeira coisa que nós já podemos dizer, duas observações. Se você já estudou álgebra linear na vida, digamos que a estética dessa definição já te lembrou alguma coisa. Se você já viu espaço vetorial e transformação linear, isso talvez naturalmente tenha vindo à sua mente quando a gente apresentou essa igualdade. Tá? Então, quando A é um corpo, se A é um corpo, a noção de morfismo de amódulo, é idêntica à noção de transformação linear. Tá bom? Aí, classicamente, quando A é um corpo, a gente denota ele por um casinho, e aí seria a transformação K-linear. Se quiser trocar o A aqui por um K também, não tanto faz, A ideia é que um morfismo de módulo, quando
o anel base é um corpo, é a mesma coisa que a noção de uma transformação linear, tá? E uma segunda observação que nós fazemos é que, assim como a noção de submódulo pode ser, as noções de ser fechado para soma e para o produto, podem ser convertidas numa igualdade ou numa condição só, melhor dizendo, essas duas condições também podem ser convertidas em uma só, se nós exigirmos isso. Se eu tiver uma função f de m em n, isso aqui é um morfismo de módulos, ou seja, satisfaz essa condição, essas duas condições, melhor dizendo, se somente se isso aqui acontece, ó, f de AU mais V é igual a AF de U mais... Nossa, essa luz aqui está apagada. Bem que eu estava notando que estava escuro aqui, tá? Tomara que tenha melhorado. Deixa eu dar uma olhadinha no vídeo como tá. Acho que deve estar dando para ver. Desculpa, pessoal. Então, isso aqui tem que ser isso, né? F de AU mais V, só lembrando, né? Aqui é o produto de M e aqui é a soma de M. Aqui o produto em N e a soma em N. Isso aqui tem que acontecer para todos U e V em M e A no anel A. Tá? É uma forma de você exigir essas duas condições simultaneamente, ou seja, numa mesma equação. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês, mas é bem simples. A ideia é bem parecida com o exercício que eu deixei para vocês sobre a coisa análoga para o fato análogo para submódulos. Tá? Observe, por exemplo, que a ida é imediato, né? A ida é justamente porque ela preserva as operações. A volta, se você tomar o A igual a 1, você tem essa condição. E se você tomar o V igual a 0, você tem essa condição 2, tá? Então, sem problema nenhum. Tá bom? Então, essas são duas primeiras observações que a gente faz. E assim como os morfismos de anéis, o morfismo de módulos também possui algumas propriedades básicas, que eu vou enunciar aqui para vocês e vou deixar como exercício também, porque são bem simples, tá? Pessoal, façam esses exercícios que eu deixo para vocês, tá? Em geral, quando eu deixar alguma coisa como exercício, é porque é bem factível de fazer. Tá? Factível de fazer é bem redundante, né? Mas é razoável, é algo que eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir fazer. E mesmo que vocês não consigam, é bom se deparar com a dificuldade logo, que aí vocês podem me perguntar alguma coisa nos comentários, eu já posso ajudar, tá? Então, uma primeira propriedade, assim como em anéis, todo morfismo de módulos leva o zero de um módulo é levado no zero do outro módulo. A ideia é a mesma, você soma zero com ele mesmo, usa a linearidade, né, que é essa propriedade aqui, em relação à soma, e você vai concluir que não tem como, o f do zero tem que ser o zero. Tá? A segunda condição é que f de menos v é menos f de v para todo v em m. Tá? Obviamente esse menos aqui dentro é com relação ao módulo n e esse menos aqui fora é com relação ao módulo n. Tá bom? A terceira condição a gente pode falar de subtração naturalmente em módulos, né? Eu não sei se eu defini na última aula, mas a gente pode definir aqui rapidinho. Se eu tiver dois elementos no módulo U e V em M, supondo que M é um módulo, a gente define a subtração de U com V naturalmente como sendo a soma de U com o inverso aditivo de V. Tá bom? Então, com essa definição, naturalmente um morfismo de módulo vai satisfazer isso aqui também. F de U menos V é igual a F de U menos o F de V, isso para quaisquer U e V pertencentes ao módulo M. Tá? Então essas são três propriedades que vocês podem provar, que são bem fáceis, bem tranquilas. Essa segunda aqui, por exemplo, soma o F de V com menos F de V para ver o que vai dar. Isso aqui tem... desculpa, soma o F de V com F de menos V. Isso vai dar F de V mais menos V, que é F de 0, que pelo item 1 é 0. Então, esse F de menos V tem que ser o inverso aditivo do F de V. Então, pela unicidade do inverso aditivo, essa igualdade tem que valer. E aí você usa o item 2 junto com essa propriedade e prova esse item 3. Então, eu já estou dando uma dica aqui para vocês, como vocês vão provar esses resultados. Tá bom? Então, bem tranquilo. Tá? Provem essas três propriedades que qualquer morfismo de módulos possui. Tá bom? E aqui alguns exemplos clássicos de morfismo de módulos.
Um primeiro exemplo aqui, a identidade, se você tiver um módulo qualquer, você tiver um módulo, então claramente, é claro que a função identidade de M para M, ou seja, que pega um elemento em M e leva nele mesmo, isso é um morfismo de amódulos, tá? Sem problema nenhum. Trivialmente ele vai atender a essa condição aqui, por exemplo, tá? Óbvio que ele vai preservar a soma e o produto, porque ele não faz nada, né? Então ele preserva tudo, na verdade. Tá? A inclusão, de igual forma, se N é um submódulo, seja N1, melhor dizendo, se N é um submódulo de M, então a inclusão, a função inclusão, vamos colocar assim, ó, de N para M, ou seja, que pega um elemento V e leva nele mesmo, o que difere essa função da identidade é que aqui possivelmente o N pode ser diferente do M, então por isso que como função não é a mesma coisa, mas a lei de formação é a mesma, tá? Se isso aqui acontecer, vou botar um ponto aqui que vai ficar melhor, né? Eu falei seja, então a inclusão é naturalmente também um morfismo de módulos sem sombra de dúvidas. Isso aqui é um morfismo de módulos. Tá? Ótimo, né? E um terceiro exemplo que eu separei para vocês também é o morfismo, esse mapa quociente aqui, ó, que é um morfismo de anéis, mas que também a gente pode ver como um morfismo de módulos. Isso daqui, ó, se a gente olhar para esse morfismo quociente aqui, ó, que leva Z no Zn, que pega um X e leva na classe de X, isso aqui é um morfismo de Z módulos. Tá? Então observe que isso aí não é só um morfismo de anéis, é que nesse caso tanto Z quanto Zn são anéis, mas eles também têm essa estrutura extra, né, de ser um módulo sobre um outro anel, que nesse caso é o próprio anel dos inteiros. Isso no futuro a gente vai dar um nome especial para isso, essa coisa que é um anel e que também é um módulo ao mesmo tempo. A gente vai dar um nomezinho especial para isso que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, tá? A surpresa, né? Olha o cebolinho. A surpresa, tá? E bom, isso que π preserva a soma, é óbvio, porque ele é um morfismo de anéis, então ele já preserva a soma. Agora, segundo o produto de Zn como um Z módulo, observe o seguinte, ó, quando eu pego um π, quando eu pego π e multiplico π a x, isso aqui é justamente a classe do AX barra, que por definição é o produto de A vezes o X barra como produto de Z módulo, certo? Foi assim que a gente definiu o Zn como um Z módulo, é com esse produto aqui. Tá? Na verdade, qualquer anel, né? Se vocês lembrarem bem, qualquer anel é um Z módulo com esse produto, em que você pega um inteiro e multiplica pelo cara do anel. Tá? Seria você somar o X barra A vezes se o A for maior que zero, zero se o A for igual a zero, e menos A menos X barra se o A for menor que zero. Aquele produtinho maroto que a gente construiu para falar do morfismo característico. Só que isso daqui é justamente o A π de x. Tá bom? Então ele já preservava a soma, isso aqui vale para todo A e x inteiros. Tá? Então, o π já preserva a soma, porque ele é um morfismo de anéis, então ótimo, a gente já tem isso. Ele preserva o produto como anel, mas aqui a gente teria que verificar se ele preserva o produto como Z módulo, que é ligeiramente diferente. Tá? Tem relação um com o outro, mas não é a mesma coisa. E preserva, nós acabamos de ver que preserva. Tá? Então, a conclusão aqui é que π é um morfismo de Z módulos. Tá bom? Um exemplo bem legal. Bom, e agora a gente vai começar a estudar mais profundamente, então, a esse conceito, tá bom? Então vamos supor, uma primeira proposição que nós vamos mostrar aqui, suponha que eu tenha um morfismo de módulos, f de m em m.
Então a gente vai ver que cada morfismo de módulos induz alguns submódulos associados a esse morfismo. Tá? Então no item A gente vai mostrar o seguinte, ó, que se n' é um A submódulo, se n' é um submódulo de n, então, se eu olhar para a imagem inversa de n', isso é um submódulo do domínio da função, que nesse caso aqui é o módulo n. Tá? Então esse é o item A. O item B afirma o seguinte, ó, se m' é um submódulo, se m' é um submódulo de m, então a imagem direta de m' por f é um A submódulo do contradomínio que é o n. Tá bom? Então, se eu tenho um morfismo de módulo, um submódulo daqui é elevado no submódulo daqui, e um submódulo do contradomínio é puxado para um submódulo do domínio. Beleza, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos provar esse resultado, então. Demonstração bem clássica, canônica, não tem para onde correr aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que provar da forma como eu falei na última aula, a gente vai sempre tentar usar aquela conversão das duas propriedades em uma só, para a demonstração ficar um pouquinho mais rápida. E claro, a gente tem que mostrar que o zero está aqui. Então, nesse sentido, a gente tem que provar duas coisas. Ó. Primeira coisa, no item A eu quero mostrar que a imagem inversa aqui é um submódulo de n. Né? Então, o zero do n tem que pertencer à imagem inversa do n' por f. E por que isso é verdade? De fato, estou afirmando isso. Então, de fato, ó, como o f de 0n, eu deixei para vocês verificarem isso, mas que é bem fácil, é justamente o zero de n. E o n' é um submódulo do n, certo? Então, se n' é um submódulo de n, quer dizer que o elemento neutro do n pertence ao n'. Então, a imagem do zero de n está em n'. Então, por definição, o zero do n pertence à imagem inversa do n'. Certo? Então, ele contém um elemento neutro do módulo grande, digamos assim. E a segunda coisa que nós temos que verificar é se eu tenho que pegar dois elementos aqui quaisquer, u e v, no f é menos 1 de n', e um elemento a no anel a qualquer, e o meu objetivo é mostrar que a u mais v está aqui também. Que aí se eu mostrar isso, nós temos de uma vez que a soma, que ele é fechado para a soma e é fechado para o produto por um escalar. Certo? Então, como isso aqui acontece, ó, logo, o f de u e o f de v pertencem ao n', certo? E como o n' é um A submódulo, o n' é um A submódulo de n, então, se eu tenho dois elementos, ó, se eu tenho dois elementos em n' e um elemento do anel, se eu pegar A vezes f de u e somar com f de v, isso pertence ao n'. Porque ele é um submódulo, tá? Agora, como f é um morfismo de módulos, a f de u mais f de v, essa soma em n, é a mesma coisa que isso daqui, ó. F de AU mais v. É exatamente isso. É a f de u mais f de v, e nós já vimos que isso pertence ao n'. Então a imagem, agora essa soma é em m, né? Então a imagem de AU mais v em m cai no n'. Então isso quer dizer que AU mais V pertence à imagem inversa do n', tá? Então a gente pegou, fechamos aqui, né? E fechamos aqui, ó. A gente pegou dois elementos quaisquer no candidato ao submódulo e um elemento no anel arbitrário e mostramos que essa combinação continua aqui dentro. Então acabou. Pelo que nós vimos na última aula, e na verdade essa é a condição, essas duas condições caracterizam o submódulo, né? Então o item A está devidamente demonstrado. Agora vamos ao item B. Item B. Agora eu tenho que mostrar, o meu objetivo é mostrar que o f de m' é um submódulo de n, né? Então eu tenho que verificar que o elemento neutro
do módulo maior onde esse candidato está contido, isso aqui tem que pertencer à imagem do M'. Essa é a primeira coisa que eu tenho que verificar. Tá? E de fato acontece. A razão é a mesma aqui do item A, ó, do início. A gente tem que o 0 de n ele é f de 0m. Tá? E como o M' é um submódulo, a gente já tem isso daqui, ó, 0m pertence ao M'. Isso aqui é verdade porque, por hipótese aqui, o M' é um submódulo de M. Então o elemento neutro aqui do módulo maior está nesse submódulo potencialmente menor. Então se isso aqui acontece, o 0n, que é a imagem disso por f, por definição está na imagem direta desse submódulo por essa função f. Tá? Então, ó, 0n pertence ao f de M', fim de papo, para essa condição. E agora, a gente tem que pegar dois elementos aqui, quaisquer. Deixa eu chamar aqui de... Pode ser U e V também, não tem problema não. U e V em f de M' e A no anel A. Então, peguei dois elementos quaisquer no candidato a submódulo e um elemento no anel base. Meu objetivo é o mesmo, é mostrar que a U mais V pertence ao f de M', tá? Na imagem de M'. Então, bom, por definição de imagem direta, existem carinhas aqui que eu vou chamar de U0 e V0 no M', tais que o U é o f de U0 e o V é o f de V0. Certo? Bom, como esses dois elementos estão em M' e aqui, por hipótese, o M' é um submódulo de M, então, ó, visto que M' é um A submódulo de M, então, o que acontece? Ó, com certeza o A, o 0 mais V0 pertence ao M'. Tá? E aí, bom, o candidato a elemento em M' para descrever o AU mais V como a imagem de F por esse cara, naturalmente é esse daqui, uma vez que F é um morfismo de módulos. Tá? Observe o seguinte, ó, o AU mais V, que é o que eu quero mostrar que está no F de M', isso aqui, com essas igualdades aqui, é A F de U0 mais F de V0. Certo? Agora, F é um morfismo de módulos, então a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou aqui atrás. Isso aqui é F, então, de AU0 mais V0. E isso aqui dentro, nós acabamos de ver que pertence ao M', certo? Agora, se isso aqui dentro pertence ao M', o F dele, naturalmente, está no F de M'. Então, na segunda parte aqui, nós pegamos dois elementos quaisquer, U e V, no candidato a submódulo, e um elemento no anel, e mostramos que a U mais V, né, a combinação adequada desses termos, pertencem a esse candidato a submódulo. Então, ele foi eleito, de fato, ele é um submódulo mesmo. Então, tá? Então isso aqui fecha a demonstração dessa parte, e, portanto, fecha a demonstração do item B, e, portanto, fecha a demonstração da proposição. E aí, como um corolário dessa proposição, a gente vai observar que dois carinhas muito especiais, que dependem de um morfismo de módulos, vão surgir e já vão ser submódulos naturalmente. Ó. Se eu tiver, então, a F de NN, um morfismo de amódulos, então, duas coisas acontecem. Ó. Primeiro, esse conjunto aqui, ó, que é chamado de núcleo de F, assim como um morfismo de anéis tem um núcleo, um morfismo de amódulos naturalmente tem um núcleo também, porque o contradomínio aqui ele tem um elemento neutro. Então, toda vez que você tem uma coisa que se comporta como um elemento neutro no contradomínio, você está interessado em saber quais elementos do domínio são levados nesse elemento neutro. Tá? Então, esse conjunto aqui, a princípio subconjunto de M, V em M, tais que a imagem deles coincide com o zero do módulo N, isso aqui então é um A submódulo. Sempre o núcleo é um submódulo do módulo que está no domínio. Tá?
e também a imagem de f, essa é só mesmo a imagem completa, né, digamos assim, o f de n, isso é um A submódulo. Isso é um A submódulo do N, tá? Quase que não tem muito o que fazer para demonstrar aqui, porque olha só, no item A, por exemplo, o item A segue imediatamente do fato, do fato de o núcleo de f ser justamente isso daqui, ó. Por definição, é justamente o f a menos 1 do módulo trivial, do submódulo nulo do N, certo? Então, ele é a imagem inversa de um submódulo. Nós sabemos que, por definição, o núcleo de f é isso, e isso daqui é um submódulo, né? Isso aqui ser, né? Pela forma que eu escrevi, segue imediatamente do fato de isso aqui ser dessa igualdade e isso daqui ser, na concordância aqui eu acho que é melhor assim, ser um A submódulo de N. Tá bom? No item anterior, na proposição anterior, nós mostramos que a imagem inversa de qualquer submódulo é um submódulo. Então, em particular para o zero. Aí no item B também é imediato, porque segue imediatamente do fato de que todo módulo é um submódulo de si mesmo. Quando a gente falou de submódulo, nós demos esses dois exemplos. O submódulo trivial e todo módulo é um submódulo de si mesmo. Tá? O vizinho daqui de cima só pode que abrir uma marcenaria aqui, porque todo dia essa furação danada, impressionante. Momento de desabafo, tá bom? E aí, esse módulo aqui especial, isso aqui naturalmente é chamado de imagem, tá? Porque toda função, a definição de imagem é justamente isso daqui. E isso daqui, ó, isso aqui é chamado núcleo de f. Tá? Então, todo morfismo de módulos tem definido o que é o núcleo, é exatamente o subconjunto dos elementos que estão no domínio, cuja imagem é o zero, é o elemento neutro do contra-domínio, e ele não é só um subconjunto, ele também é um submódulo. Tá? E assim como em anéis, aqui nós temos um resultado que caracteriza a injetividade de morfismo de módulos quando esse núcleo é zero. Resultado clássico que vale praticamente em qualquer estrutura algébrica de respeito. Né? Se tiver um morfismo, então. Então, f é injetiva. A gente consegue mostrar que f é injetiva se somente se. Se somente se o núcleo de f ele é trivial. Ele é zero. É a demonstração é bem parecida com o caso de anéis. Bom, só talvez para quem não tenha visto, na aula de anéis, a origem da notação ker aqui é de kernel, né, no inglês, núcleo. Talvez vocês não saibam ou não tenham visto na aula de anéis. Para quem viu, desculpem ter que ouvir de novo. Bom, a ida, a gente sabe que é f injetiva e vamos mostrar que o núcleo é zero. Para quem viu essa demonstração em anéis, pode até pular, que é exatamente igual. Mas eu vou fazer aqui porque talvez alguém não tenha visto. Então, se a gente pegar, vou mostrar que esse núcleo é zero, né? Digamos que essa inclusão aqui sempre é verdade, né? Nós já vimos isso porque o núcleo sempre é um submódulo. Então, em geral, você só tem que provar outra inclusão mesmo. Tá? Então, essa inclusão aqui é ok. Então, a outra inclusão, que é a que interessa nesse caso, se eu pegar um elemento qualquer em M que esteja no núcleo, o meu objetivo é mostrar que ele é zero, certo? Então, eu vou usar direto. O fato disso aqui estar no núcleo, isso aqui me diz que f de v é o zero de n, mas a gente já sabe, é a mesma coisa em anéis nesse caso, mesma estética. O zero do n é justamente a imagem do zero do n. E aqui eu uso o fato da f ser injetiva.
ela ser injetiva quer dizer que se dois elementos têm a mesma imagem, esses elementos naturalmente têm que ser iguais, por definição. Aí, como f é injetiva, então o V tem que ser o zero do módulo N, tá? Então a conclusão aqui é que a outra inclusão vale, e portanto o núcleo de F de fato é só mesmo o submódulo trivial. A outra implicação, igualmente fácil, agora eu sei que o núcleo é zero e quero mostrar que a função é injetiva, né? Então eu vou pegar dois elementos quaisquer no domínio da função, nesse caso um morfismo de módulos, tais que f de u é igual a f de v. O meu objetivo aqui é mostrar que u é igual a v. Tá? E aí a estratégia que a gente vai adotar aqui é a mesma no caso de anéis. Eu estou num ambiente que é algébrico, então uma forma legal, se você tem uma operação no ambiente, diferente, por exemplo, se você tivesse um espaço topológico, um espaço métrico, que você não tem noção de soma e subtração, aí você tem que mostrar que os caras são iguais de outra forma. O espaço métrico, a distância entre eles é igual a zero, enfim. Aí cada ambiente proporciona uma estratégia. Num ambiente algébrico, uma maneira propícia e bastante razoável de tentar provar que duas coisas são iguais é mostrar que a diferença é zero. Tá? E aí a gente pode tentar provar que a diferença é zero aqui, apelando para o fato de que f é um morfismo. Dizer que isso aqui é verdade é dizer que isso aqui é verdade. Que o f de u menos v, foi um exercício que eu deixei para vocês, isso aqui é o f de u menos o f de v, e esses caras serem iguais aqui no módulo n, quer dizer que a diferença entre eles é o zero do módulo n. Tá? Agora, isso aqui está me dizendo que o u menos v, então, já que f dele está dando zero do n, isso aqui está me dizendo que o u menos v está no núcleo de f. Só que a hipótese agora diz que o núcleo de f só tem o elemento neutro de m, então não tem para onde correr. Isso aqui me diz que u menos v necessariamente é o elemento neutro de m. E, portanto, se a diferença entre eles é igual a zero, somando v em um dos lados, a gente conclui que u é igual a v. Portanto, o que a gente ganhou? A f é injetiva. Tá? Então, isso fecha a demonstração dessa proposição, que é válida em qualquer estrutura algébrica de respeito. Tá? Grupos, anéis, não vou falar uma aqui para não estragar a surpresa, módulos, tá? Eu não vou falar mais para não estragar a surpresa. Bom, e assim como no caso de anéis, a gente quer verificar se nesse ambiente dos módulos é possível enxergá-lo como uma categoria. E aí, se você não sabe o que é uma categoria formalmente, não tem problema. Eu tento te explicar aqui o que seria isso nesse contexto. Ó, vamos supor que a gente tem um módulo M, um módulo N e um módulo P, em que eu sei que o M conversa com o N via esse morfismo de módulos F, e eu sei, a priori, que N conversa com o P por esse morfismo G. Nós gostaríamos que, se N conversa com N e N conversa com P, eu gostaria de fazer um telefone sem fio aqui, nesse ambiente de módulos, e fazer com que M converse com P. Eu gostaria de usar essas duas coisas para fazer M interagir com P. Se esses caras fossem só conjuntos, a gente já sabe fazer isso. Você pega aqui a composta. Tá? Só que o ambiente que eu estou aqui é outro. Tem conjuntos em sua base, digamos assim. Aqui base eu estou usando um termo não no sentido técnico, tá? Um termo da linguagem comum mesmo. Então tem um conjunto subjacente, é melhor dizer assim. Mas nesse ambiente dos módulos, a forma como eu defini com que dois módulos interagem, não vou pensar nisso agora, é por meio de um morfismo de módulos. Então, a gente precisa verificar primeiro se F for um morfismo de módulos e G também for um morfismo de módulos, se com esses dois morfismos a função composta também é um morfismo de módulos. Se for, então a gente já tem o que nós queremos, o que nós precisamos para fazer com que M converse com P. Tá? E é isso que a gente vai mostrar de uma maneira muito fácil na próxima proposição. A próxima proposição é justamente isso. Nós vamos provar que se F de M em N e G de N em P se isso aqui são morfismos de amódulos, são morfismos de amódulos,
Então, a composição G bola F de funções mesmo, de M para P, essa função também é um morfismo entre os módulos M e P. Isso aqui também é um morfismo de amódulos. Tá? E a prova é muito simples, bem tranquilinha, bem padrão. Você começa a escrever a demonstração e ela sai, não tem nem para onde correr. Tá? Então, a gente já vai provar ela numa linha só, corrente. Lembra que para eu mostrar... Não, verde e laranja não. Lembra que para eu mostrar que isso aqui é um morfismo de módulos, basta eu pegar dois elementos aqui no domínio da função, U e V em M, e um elemento A no anel qualquer. Eu vou converter aquelas duas condições de preservar soma e produto numa só. Basta a gente mostrar que isso daqui acontece. Eu tenho que calcular G bola F em AU mais V. Isso, se eu conseguir concluir que isso é G bola F, desculpa, se eu conseguir concluir que isso é A, G bola F de U mais G bola F de V, então, por aquele exercício que eu deixei para vocês, né, de você converter as duas condições de preservar as propriedades numa só, isso daqui vai ser um morfismo de amódulos, tá? Mas isso daqui é o quê? Vamos começar a fazer as contas. Isso aqui é G de F de AU mais V, certo? Agora, aqui a gente vai usar que cada morfismo envolvido aqui, cada função, desculpa, é um morfismo de módulos. Então, aqui, ó, continuar aqui, isso é G de... Aqui dentro, essa coisa aqui está vivendo em P, né? Então, o F de AU mais V, por enquanto isso aqui tá... O AU mais V vive em M. Agora eu vou aplicar o F. Isso é a mesma coisa que o AF de U mais o F de V, certo? Porque F é um morfismo de módulos. Tá? Então, essa coisa aqui dentro que vive em M, agora lançou lá em N assim. Ó. Tá? Agora, G é um morfismo entre os módulos N e P. Então, G aplicado em A, F de U mais F de V é a mesma coisa que o A, joga o A para fora. Isso é o G do F de U mais, agora essa soma aqui é em P, e esse produto aqui é em P também, G do F de V. Agora, só reescrever, ó. G de F de U, por definição, é o G bola F de U, somado com o G bola F de V. Tá? Esse produto aqui acontece em P e essa soma aqui acontece em P também. Tá bom? Então, isso daqui que era em M, ó, produto em M e soma em M, se transforma em soma e produto em P dessa forma. Tá? Então, a conclusão é que essa composta é um morfismo de módulos. A composta, então, é um morfismo de amódulos. Beleza? Isso fecha a demonstração dessa proposição. E assim como nós vimos em anéis, a gente define aqui também a noção de isomorfismo de módulos, pensando categoricamente também. Lá nos anéis eu dei um exemplinho, né, que você diz que duas coisas são isomorfas. Se você consegue sair daqui por uma F e você consegue voltar aqui por uma G, em que quando você faz esse caminho de ir e voltar, você chega no mesmo lugar, que é a mesma coisa que pedir que a composição de F com G dá a identidade apropriada e G com F dá a identidade apropriada. É quando você cria um ciclo desse daqui, em que as compostas são a identidade, tá? Que categoricamente falando é denotado assim. Tá bom? Então, aqui a gente vai definir da mesma forma, pensando categoricamente. Se você pega um morfismo de amódulos, se F é um morfismo de amódulos, nós vamos dizemos que F é um isomorfismo, de amódulos se existir um morfismo de amódulos N para N, que eu vou chamar de G, morfismo de amódulos
tal que, quando eu componho G com F, isso é identidade em M, e F com G resulta na identidade de M, tá bom? E assim como nós vimos em anéis, e é praticamente em qualquer estrutura algébrica que se dê o mínimo de respeito, a noção de isomorfismo, nesse contexto de módulos, ela coincide com a noção de você ter um morfismo em que a função entre os conjuntos subjacentes forma uma bijeção. Então, qualquer morfismo bijetivo é um isomorfismo e vice-versa. Tá? Então, é isso que nós vamos provar agora. E, de novo, a estética da demonstração é exatamente o que nós fizemos para anéis. Mas eu vou fazer aqui de novo, para, caso alguém não tenha visto a primeira sequência de aulas, vai ver aqui de novo. Se você viu para anéis, é a mesma coisa. Exatamente a mesma estética. Né? Não é que dá para seguir como um corolário, que a estrutura é diferente, mas a filosofia e a essência da demonstração é a mesma. Tá? Então a proposição é a seguinte. Suponha que eu tenho um morfismo de módulos. Suponha que F seja um morfismo de módulos. A gente vai mostrar então que F é um isomorfismo F é um isomorfismo de amódulos se e somente se F é uma bijeção. Como eu falei para vocês lá na aula de anéis, desculpa para quem já viu, para quem já não viu, isso pode ser uma novidade. Se você tiver, por exemplo, no ambiente dos espaços topológicos, para quem conhece espaços topológicos, lá no espaço topológico, a noção de isomorfismo é o que é chamado de homeomorfismo, que é uma função que é contínua, cuja inversa, ela é uma objeção também, só que você pede que a inversa também precisa ter uma inversa que é contínua. Então, isso é um homeomorfismo. E nesse ambiente, você pode ter uma função que é contínua e que é uma objeção, mas isso não implica que a inversa é contínua também. Tá? Então, nesse ambiente, um resultado parecido como esse não vale. Tá? O isomorfismo, para ser um isomorfismo na categoria de espaço topológico, não é suficiente você ter um morfismo, que são as funções contínuas, que seja uma objeção entre os espaços subjacentes. Tá? Lá você não tem um resultado como esse. Mas nos ambientes algébricos a gente consegue provar que isso é verdade. Tá? Bom, essa primeira implicação que é imediata, não tem o que fazer. Porque se existe uma G morfismo de módulos tal que isso aqui acontece, para eu mostrar que é uma objeção, eu nem precisava de que fosse um morfismo. Eu tenho uma inversa à esquerda e uma inversa à direita. E aí, pela teoria dos conjuntos clássica, se você tem uma função que tem uma inversa à direita e uma inversa à esquerda, essa inversa é única, na verdade, e torna F uma objeção. Tá? Então, a ida aqui é imediata. E a gente nem usa tanto a ida. Usa sabendo que ela é uma objeção, né? Às vezes a gente usa sim, mas o que a gente mais usa é a volta, tá? Porque às vezes construir o morfismo inverso pode ser meio chato. Então, às vezes é mais fácil mostrar que uma coisa é um isomorfismo, sabendo que ela é um morfismo, e depois provar que a função entre os conjuntos subjacentes forma uma bijeção. Muitas vezes é mais fácil fazer assim. E é por isso que a gente vai provar isso agora. Ó. Sabendo que F é uma objeção, a gente sabe, ó, como F é uma objeção, ela tem uma inversa, uma função inversa. Tá? Então, como F é uma objeção, só que eu tenho que mostrar que essa função inversa é um morfismo. Tá? A princípio, nada a priori me diz isso. É o que a gente tem que mostrar que acontece agora. Então, como F é uma objeção, então existe uma função, por enquanto não posso dizer que isso é um morfismo, uma função G de M para M, tal que isso aqui acontece. A G bola F é a identidade de M, e F bola G é igual à identidade de M. Tá? É só o que eu sei. Agora a gente tem que mostrar que isso define que G é um morfismo de módulos. A gente precisa mostrar isso. Então, vamos mostrar que essas duas igualdades aqui nesse contexto vai implicar necessariamente que essa função inversa que eu consigo para a função f preserva as operações. Tá? Então, para isso, eu vou pegar dois elementos aqui quaisquer em N, sejam 1 e V quaisquer em N, e A no anel A. Meu objetivo é mostrar isso aqui. Ó. G de AU mais V é igual a G de U mais G de V. Vou deixar no cantinho aqui que é isso que eu quero provar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou usar
o fato da f ser uma objeção. Então, será uma objeção, existem, que eu vou chamar aqui de U0 e V0 em M, tais que o U é o F de U0 e o V é F de V0, certo? Logo, como ela é uma objeção também, eu vou usar essa igualdade aqui, ó. Quando eu componho G com F, isso dá identidade. Então, como o G aqui é a função inversa de F, é isso que essas duas igualdades estão dizendo, então o G de U tem que ser U0 e o G de V tem que ser igual ao V0, certo? Se vocês quiserem escrever F a menos 1 aqui, não tem problema, tá? Então, agora a gente vai mostrar isso que acontece, ó. Assim, o que vai acontecer, ó? O G de AU mais V é igual a... Deixa eu pegar outro giz aqui. Jogar no cemitério aqui dos giz. Bom, eu vou escrever isso dessa forma aqui, ó. Isso aqui é G de A F de U0 mais F de V0, tá? Agora, aqui, eu não sei se G é um morfismo ainda, mas eu sei que F é, tá aqui na hipótese, tá? F é um morfismo de módulos. Então, esse AF de U0 mais F de V0 pode ser escrito assim, ó. F de A U0 mais V0, tá bom? Só que isso daqui, ó, deixa eu apagar isso que a gente quer, né? Eu quero chegar aqui, né? A G de U mais G de V. Vamos ver se a gente chega. Só que G bola F é a identidade, tá? F é a função inversa desculpa, o G é a função inversa de F. Então isso aqui seria como eu estivesse aplicando F é menos 1 de F disso. Então o resultado disso daqui é o que está aqui dentro, tá? Isso aqui, se quiser ser mais chatinho aqui, dá mais um passo. Isso é a identidade aplicada em A U0 mais V0. Então isso aqui é a mesma coisa, a identidade aplicada nisso é o próprio cara. Só que olha só quem é o U0 aqui, ó. Se é A, o 0 é o G de U e o V0 é o G de V. Então a gente concluiu que nós precisávamos, tá? Logo, isso aqui prova que G é um morfismo de módulos. Logo, G é um morfismo de A módulos. E eu já tenho isso daqui, ó, tal que isso daqui acontece. Então, se G é um morfismo de A módulos que satisfaz isso, a conclusão é que F é um isomorfismo. Muito bonitinho, né? Essa demonstração, em qualquer estrutura algébrica, eu sou apaixonado por ela. É muito bonitinho. É fácil, é elegante e é muito fofa. Linda, linda demais. Tá bom? Então, nesse nosso contexto, falou que a isomorfismo é equivalente a dizer que é morfismo bijetivo. Mesma coisa. Tá? E aí, um corolário disso, um corolário bem legal, bem útil muitas vezes, é que isso aqui acontece. Se você tiver um morfismo injetivo de módulos, se F de M em N, é muito parecido com o anel também, né? Se F de M em N é um morfismo injetivo de A módulos, então o submódulo M é isomorfo, tá? Você diz que dois submódulos naturalmente são isomorfos se existir um isomorfismo entre eles, tá? Então, toda vez que você tem um morfismo injetivo de módulos, você pode dizer que o módulo que está no domínio é isomorfo ao submódulo imagem de N, tá? Isso aqui quer dizer isomorfo. Isomorfo. Tá bom? Então eles são submódulos isomorfos, tá? E aí, em particular, você pode afirmar então, em particular, quando você tem um morfismo injetivo de módulos, o módulo que está no domínio é isomorfo a um A submódulo do contradomínio. Tá? E aí, se você não for muito rigoroso, ou dependendo do quanto você leva a sério a noção de subconjunto, você pode dizer, ou se você quiser identificar esse M como um submódulo de N, você pode ir usando essa F. Tá? É muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, no contexto de anéis,
você identifica os inteiros lá dentro do corpo de frações dele, porque você tem um morfismo injetivo de anéis que faz isso, né? Você pega o número inteiro A e leva na fração A sobre 1. Esse morfismo é injetivo e é assim que você enxerga os inteiros lá dentro dos racionais. Se você for muito criterioso, muito chato com a linguagem, aí você vai dizer que Z tem uma cópia isomórfica lá dentro dos racionais. Tá bom? Mas então, se você quiser relaxar um pouquinho a noção de subestrutura, dá para dizer, pelo menos filosoficamente, ou moralmente, que M é um submódulo de N quando você tem um morfismo injetivo de amódulos entre M e N. Tá? Aí você passa a enxergar esse morfismo F como se fosse a inclusão. Ele passa a se comportar como a inclusão se você identificar os elementos de M como um elemento aqui dentro de N via F, F de X, né? Ou F de V, se o V for o elemento de M. Tá? E aí a demonstração disso é um corolário dessa proposição, porque como a F é injetiva, então, naturalmente, essa função, essa nova função que você cria assim, ó, que depende da F, que é só você restringir o contradomínio, essa função aqui que sai de M e vai no submódulo F de M, que pega V e vai em F de V, isso aqui é um morfismo. É fácil mostrar que se F é um morfismo, a F2 também é, porque a lei de formação é a mesma. Tá? Então, isso aqui é um morfismo bijetivo de amódulos. Isso aqui é um morfismo bijetivo de amódulos. E se é um morfismo bijetivo de amódulos, pelo que nós vimos, esse F2 aqui é um isomorfismo de amódulos. Beleza? Então, um corolário fácil aí da última proposição. Todo morfismo injetivo de amódulos induz uma cópia isomórfica do domínio lá dentro do módulo que está no contradomínio. Agora, o nosso objetivo é trabalhar com um módulo muito especial, que vai ser bastante importante para a gente em vários momentos, que é o módulo Home. O que é isso? Nós vamos mostrar que toda vez que a gente fixar dois módulos, é possível a gente considerar o módulo em que os elementos, em que o conjunto subjacente é formado por morfismos entre esses módulos. Tá? E aí, para mostrar isso, eu vou construir um conjunto aqui, que pode ser visto como um módulo dessa forma. Ó. Antes de apresentar essa estrutura específica que a gente quer, isso vai depender de algo que acontece até mais geralmente, que é o seguinte. Ó. Suponha que você tem um módulo N. Seja N... por que N? Por que não N? É só por razões psicológicas que daqui a pouco vocês vão entender. Fixa um N, um amódulo, e seja X um conjunto qualquer. Absolutamente qualquer, não precisa nem ter estrutura de módulo no princípio. Pega não vazio para ter graça. Tá? Pega um conjunto não vazio para ter graça. Considere então esse conjunto aqui. Ó. Considere o conjunto. Vou chamar assim, ó, F de X, N, que nada mais é do que o conjunto de todas as funções de X em N. F é função. A gente vai ver que só usando a estrutura de módulo que o N tem, é possível induzir nesse conjunto também uma estrutura de módulo, com soma e produto usual de funções. Como é que a gente faz isso? Ó? Nesse conjunto, defina as seguintes operações. Para mim, somar duas funções nesse conjunto é isso aqui. Ó. Então, eu pego dois elementos quaisquer aqui. Vou levar aqui, tem que começar a diminuir a letra, né? Começa grandão, vai diminuindo para caber, né? Aí aqui eu vou pegar um par de funções, f e g, e para mim quem vai ser a função soma? Ó, primeiro, tem que ser uma função, né? Tem que ser o elemento que sai de x e vai para n. Uma função, né? Que sai de x e vai para n. E aí, bom, a única coisa, o único ingrediente que eu tenho para somar aqui é a soma do módulo n, tá? Então, eu vou pegar um x aqui e vou dizer que a função f mais g aplicada em x é quem? É o f de x, que pertence a n, e vou somar isso com o g de x, que também pertence a n. Então,
essa soma aqui, ó, ocorre em N. Ocorre em N, tá? Então isso como função está bem definido. Tá? Eu estou usando a soma que N tem para definir o que é f mais g aplicado num x. Isso aqui é classicamente chamado de soma usual de funções, desde que no contradomínio você tenha uma maneira de somar. Tá? E o produto por um escalar, que eu quero que isso aqui seja um A módulo, ele vai pegar um elemento de A e uma função, tem que levar aqui, né? Tem que levar aqui. Ele vai pegar um elemento A e uma função f de x em n, e ele tem que levar numa coisa que eu vou denotar por AF. Isso para mim vai ser o produto de A com f. Tem que ser uma função de x em n. E o único ingrediente que eu tenho aqui razoável para trabalhar com a noção de produto aqui é a noção de produto por um elemento de A que os elementos de n têm. Então eu posso definir AF de x como sendo o A vezes o f de x. Como o f de x pertence a n e o a está em A, eu tenho esse produto aqui no módulo n, tá bom? Então esse produto aqui é do n. E para mim, isso aqui vai ser a maneira de multiplicar um elemento do anel A por uma função de x em n, usando as operações, nesse caso o produto de n, e a soma a mesma coisa para a soma, tá? E aí eu vou deixar como exercício para vocês provarem, sacanagem, né? Mas é bom, vocês têm que fazer alguma coisa também, né? Façam, tá, pessoal? Mostre que com as operações acima, esse conjunto aqui, ó, f de xn, com essas operações, ele é um amódulo. Isso é um amódulo. Tá? Só para dar a dica de quem que vai ser o elemento neutro desse amódulo, vai ser esse aqui, ó. O elemento neutro aqui tem que ser uma função de x em n, né? O elemento neutro aqui vai ser quem? Então, vai ser esse daqui, ó. O elemento neutro é a função, então, que eu vou denotar assim, 0 no f de xn. Isso tem que ser uma função, né? Aqui de x em n. E adivinha quem vai ser? Vai ser a função constante, que pega todo elemento de x e leva no zero de n. Pela forma como a soma foi definida, o f de x aqui dentro vai ser somado com esse elemento neutro que não vai mudar nada, tá? Então é fácil você mostrar, por exemplo, que f mais esse cara, pela definição de soma que foi dada, isso aqui é igual a f para todo f desse candidato a módulo. Tá? O inverso aditivo, por exemplo, se você tiver uma f aqui, como é que você pode definir o menos f e depois mostrar que f somado com isso dá esse elemento neutro aqui, ó? Bom, de um jeito bem natural. Primeiro tem que ser uma função de x em n. Como é que você pode definir? Bom, já que o n tem uma soma, então cada elemento tem o seu inverso aditivo. Então, para mim, o menos f, o inverso aditivo de f vai ser a função de x em n, que associa cada x ao inverso aditivo do elemento f de x aqui em n. Tá? Esse menos aqui, ó, é o menos do n, né? Proveniente do n, o inverso aditivo desse elemento aqui. Tá? E aí é fácil você mostrar que f somado com esse elemento, segundo essa definição de soma de funções, resulta nesse elemento neutro aqui. Tá bom? E aí as outras propriedades que você precisa verificar, associatividade, comutatividade da soma, distributividade, aquela parafernália toda, você vai conseguir ver que não é difícil, só é trabalhoso. Todas essas propriedades vão ser herdadas naturalmente das propriedades análogas que são válidas no módulo n, porque a gente só precisou das operações de n para definir essas operações nesse conjunto, tá? Então façam esse exercício, vai ser bem legal, apesar de ser trabalhoso, mas façam. É importante vocês ganharem familiaridade, esse tipo de coisa vocês têm que fazer, nem que seja uma vez na vida, mas tem que fazer. E aí agora sim a gente vai definir então o conjunto home, que é um subconjunto especial desse conjunto que a gente acabou de falar. Ó. Então, se eu tiver dois amódulos, eu vou considerar isso daqui. Ó. Seja, eu vou denotar para o home de mn esse conjunto aqui. Ó. O conjunto de todas as funções de mn, de m para n, tais que f é um morfismo de amódulos. Então, observe que isso que eu estou
que eu estou dando um nome especial agora, isso aqui é um subconjunto do conjunto das funções de M para N. Certo? Isso aqui eu sei que é um amódulo, com aquela soma e produto usual. Se eu quiser mostrar que isso aqui é um amódulo, com aquela soma e produto usual, basta mostrar que isso aqui é um submódulo do f desse conjunto das funções de M e N. Tá? Então, a próxima proposição, nós vamos mostrar que esse conjunto aqui, que é o que a gente vai mais trabalhar mesmo, é um amódulo com quais operações? Com as operações usuais. Quando eu digo operações usuais aqui, é com a noção usual de soma e produto por escalar em funções, tá? Que são aquelas que a gente acabou de definir aqui, com as operações usuais. Tá? E aí, para mostrar isso, basta nós mostrarmos que isso daqui é um submódulo desse daqui, porque todo submódulo é um módulo em si mesmo com as operações restritas a ele. Tá? Então, a demonstração, basta mostrar que esse camaradinho aqui, home de MN, é um A submódulo. Opa, cai não. É um A submódulo. É um A submódulo desse módulo aqui, F de M para N. Então vamos mostrar isso. Primeira coisa, eu tenho que mostrar que o zero desse elemento aqui está ali dentro, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que mostrar, o elemento neutro daqui tem que ser alguém daqui. E claramente a função nula, ela é um morfismo de amódulos, tá? De fato, olha só, se eu pegar dois elementos quaisquer em M e A, no anel A, essa função aqui, ó, a função nula, aplicada em AU mais V, para isso aqui pertencer a esse subconjunto, candidato a submódulo, isso tem que ser o A, isso aqui aplicado em U, mais isso aqui aplicado em V, certo? Bom, isso aqui é zero, né? Seja lá quem for o elemento que estiver aqui dentro. Só que aí, espertamente, você escreve o zero assim, ó, A0N mais 0N. Posso escrever assim. E por que eu estou escrevendo assim? Porque isso aqui vai evidenciar que essa expressão nada mais é do que a função nula aplicada em U, que é zero, mais a função nula aplicada em V. Então isso aqui torna explícito a igualdade que eu preciso para verificar que isso aqui é um morfismo de módulos. Então essa igualdade mostra que isso aqui é um morfismo de módulos, portanto isso aqui acontece. Tá? E aí essa função nula nesse caso é o zero. Se isso aqui for um submódulo mesmo, vai ser o zero desse candidato submódulo. E no item e a segunda coisa que a gente precisa mostrar é que se eu pegar F e G quaisquer aqui, maiúsculo, N e N, e A em A, a gente tem que mostrar isso aqui, ó, deixar no rascunho aqui, ó, AF mais G tem que pertencer também a esse candidato ao submódulo. E pertencer a esse candidato quer dizer que essa função aqui é um morfismo de amódulos. É isso que a gente precisa provar, tá? Então é isso que a gente precisa provar. Isso aqui é um morfismo de amódulos entre M e N, tá? Então deixa eu pegar aqui dois elementos quaisquer, U e V em M. E como eu já estou usando o A, eu vou pegar um elemento qualquer em A, designado por alfa, tá? Então, quem é AF mais G de alfa U mais V? Eu tenho que mostrar que isso aqui é AF mais G de U multiplicado por alfa mais AF mais G de V. Bom, isso aqui pela definição das operações aqui de soma e produto de funções, isso é o AF aplicado em alfa U mais V, mais o G aplicado em alfa U mais V. Aí, por definição, isso aqui é nada mais do que o A multiplicado por F de alfa U mais V, mais G disso, só para fazer um pouquinho mais rápido aqui. Aí isso aqui vai ser A. Como F é um morfismo, isso é alfa, F de U mais F de V, somado com alfa G de U mais G de V, que por sua vez, colocando aqui o alfa em evidência, isso aqui vai ser alfa, vou fazer devagar, A alfa
AF de U, mais AF de V, mais alfa G de U, mais G de V. Vou apagar aqui agora. Isso daqui então agora eu tenho que mostrar que isso. Cadê o alfa? O alfa, eu vou colocar o alfa em evidência. Isso aqui é alfa AF de U mais G de U. E aqui eu vou colocar. E aqui é a mesma coisa que. Cadê o F? Ah, tá. IAF de V mais G de V. Certo? Aqui, isso aqui é a mesma coisa que alfa. Esse termo aqui é justamente o AF mais G aplicado em U, certo? Mais o... Isso. Mais o A, isso aqui, esse camarada aqui é justamente o AF mais G aplicado em V. Então, isso prova que isso é um morfismo de módulos. Ó. Se você chamar isso tudo aqui de H, ó, chama essa coisa aqui de H para ficar mais fácil de você enxergar. Ó. H de alfa 1 mais V é igual a alfa de H de U mais H de V. H, então, é um morfismo de amônios. Então, isso aqui mostra que AF, como a gente pegou U e V quaisquer, isso aqui mostra que AF mais G está aqui. E, portanto, isso aqui é um submódulo, porque ele contém o zero e é fechado tanto para a soma como para o produto por escalar. A gente provou de uma vez por todas aqui, fazendo exatamente isso daqui. Beleza? E aí, a gente vai mostrar que cada morfismo de módulos induz um morfismo entre esses módulos de morfismos. Vou explicar melhor na próxima proposição. Sejam M e N' e N a módulos A para cada morfismo de amódulos. Para cada morfismo, então a gente vai mostrar o seguinte, ó, para cada morfismo de amódulos alfa de M' em M, a gente vai mostrar que cada morfismo de amódulos M' para M induz um morfismo entre os ROMs correspondentes aqui, ó, dessa forma. Eu vou chamar de alfa barra, vai inverter as setas. Olha só como é que eu vou construir esse morfismo, hein? Observe que eu deixei um N fixado aqui fora, né? Olha só como é que a gente vai construir um morfismo induzido por alfa. Ó. Suponha que eu tenho F de M para N. M para N. Eu tenho um F aqui, certo? Eu tenho um alfa fixado aqui, ó, de M' para N. M' para N. Observe que a composição de morfismo de módulos ainda é um morfismo de módulos. Então, se F é um morfismo de módulos de M para N, quando eu compuser F com alfa, isso vai virar um morfismo de amódulos de M' para N. Tá? Então, essa função aqui está bem definida. Vou pegar F composto com alfa. Tá? Então, nós vamos mostrar que essa função alfa barra, que associa um morfismo de M para N ao morfismo de M' para N, é um morfismo de amódulos, já que isso aqui tem estrutura de amódulo e isso daqui também tem. Certo? Então isso aqui vai ser então um morfismo de amódulos. Tá? E nessa construção, a gente também vai mostrar isso daqui. Ó. A gente vai mostrar isso daqui. Suponha que eu tenha dois morfismos diferentes aqui. Ó. Eu tenho aqui alfa de M' para M, vou colocar assim, ó, alfa de M' para M. Aí eu tenho outro morfismo aqui que eu vou chamar de beta, de M duas linhas para M', beta. Aí, ó, segundo que nós acabamos de ver, esse alfa aqui, desculpa, esse beta induz um beta barra, que inverte aqui as setas, com N fixado, M', N duas linhas, N, certo? Então isso aqui é o beta barra. E daqui para baixo,
eu tenho alfa barra, certo? O alfa barra. E observe que eu posso considerar essa composição aqui, ó, que é alfa composto com beta, que sai, tá certo, né? É de M duas linhas para M. Então, alfa bola beta barra, já que aqui é de M duas linhas para M, então o morfismo induzido por alfa beta entre os ROMs, isso aqui sai desse para esse, porque ele inverte as setas. Isso daqui, então, tem esse morfismo aqui, ó, alfa bola beta barra. Tá? O que nós vamos mostrar é que esse diagrama aqui comuta. Tá bom? Então, nós vamos mostrar o item B. Como é que a gente vai escrever isso, então? Se alfa de M' para M e beta de M duas linhas para M são, M' aqui, são morfismos de anéis. Opa! É a paixão, né? Morfismos de amódulos. Então, isso aqui vale, ó, o alfa bola beta barra é igual a mostrar que esse diagrama comuta e mostrar que isso aqui é beta barra bola alfa barra. Tá? E no item C, a gente mostra facilmente que quando eu pego aqui a identidade de M para M, a identidade de M para M, ela induz um morfismo aqui de Mn em Mn, certo? Do ROM de Mn, ROM de Mn. Isso daqui é justamente a identidade desse módulo aqui. Tá bom? Esse item B e esse item C mostra que esse ROM nada mais é que o funtor na categoria dos amódulos, tá? Isso que eu vou escrever aqui agora vai exigir que você saiba um pouquinho de teoria de categorias. Mas o que esse resultado aqui está provando é que isso daqui, ó, ROM, a variável está onde aqui? A gente está mudando só essa primeira parte, né? Então a gente costuma denotar assim, ó. E pega aqui a categoria dos amódulos e leva na categoria dos amódulos, que associa cada objeto aqui, que é um módulo M, a esse módulo. E cada morfismo aqui, alfa, levando no alfa barra, isso aqui, provar, esse item B e C, é provar que isso aqui é um funtor contravariante. Esse contravariante vem do fato de que observe que o morfismo de M' para M, quando eu jogo lá no outro lado, ele inverte. Aqui fica M, aqui fica M'. Tá? Então, o que a gente está provando aqui nada mais é do que isso aqui ser um funtor contravariante. Tá bom? Mas se você nunca ouviu falar de teoria de categorias ou de funtores, não tem problema. Para entender o que está escrito aqui, não precisa ter ouvido falar disso. Tá? É só uma conexão que eu estou fazendo. E a prova, por mais complicada que possa parecer, não é difícil. Tá? Então, vou apagar esse diagrama. Né? Se quiser voltar e ficar contemplando ele, só dá pausa e ficar olhando para ele, como eu tenho vontade de ficar olhando aqui agora, que é muito lindo. Né? Então, olha só. A gente tem que mostrar, então, vamos por partes aqui, né? O item A. Como eu já falei para vocês, essa função está claramente bem definida, né? Eu tinha desenhado ali, né? Se alfa é um morfismo de M' para M e F é de M para N, a função F bola alfa está bem definida, de M' para N, e nós já vimos que a composição de morfismo de módulos é um morfismo de módulo, então ele cai aqui dentro mesmo. Não é só uma função, mas é um morfismo entre os módulos M' e o N. Tá? Então a gente tem que mostrar que esse alfa barra preserva as operações desses dois módulos aqui. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Vou pegar dois elementos quaisquer, por isso que eu denotei por alfa aqui, tá? Só para eu brincar com F e G como elementos aqui, nesse módulo. Se eu pegar dois elementos aqui, o domínio é Mn, né? E em A, a gente tem que mostrar isso daqui, ó. Nosso objetivo é mostrar que o alfa barra de AF mais G é igual a alfa barra de F mais alfa barra de G. É isso que eu quero mostrar. Só que essas duas coisas são funções, certo? De M' para N. Então, mostrar que duas coisas são funções, eles já têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Eu só tenho que mostrar que a lei de formação é a mesma, tá? Então, eu vou pegar um elemento aqui arbitrário no domínio dessas funções e mostrar que essas duas coisas coincidem. De fato, para todo V em M', que é o domínio em comum aqui, para todo V em M', temos que essa função aqui, alfa barra
alfa barra AF mais G nada mais é aplicado em V, né? Aplicado em V, nada mais é do que a função AF mais G composta com alfa, isso aplicado no V. Tá? Então aqui eu vou pegar a função AF mais G e vou aplicar no alfa de V. E aí, pela definição de soma e produto usual de funções, isso aqui nada mais é do que o elemento do anel A multiplicado por f de alfa de V, que é f bola alfa de V, vou colocar assim, mais o g bola alfa de V. Só que isso daqui é justamente como essa coisa aqui, como f bola alfa é um morfismo de módulos, isso aqui é f bola alfa. Isso aqui, desculpa, isso aqui é o isso aqui é o alfa barra f, e é isso daqui aplicado em V, certo? Por definição aqui das operações, mais o alfa barra de G, isso aplicado em V, e aí, como por definição de soma das funções, ali no home de MN, isso aqui é a função A, alfa barra de F, mais alfa barra de G, aplicada em V. Tá bom? Então, nós provamos o quê? Que para qualquer V, essa função aplicada em V é igual a essa função aplicada em V. Então, a conclusão aqui é que essa função aqui, alfa barra de AF mais G, é igual a alfa barra de F mais alfa barra de G, que é essa função aqui de baixo. Portanto, isso aqui está me dizendo que alfa barra é um morfismo de módulos, tá? Preserva tanto a operação de produto quanto a operação de produto e soma, né? Preserva tanto a operação. Preserva tanto a soma quanto o produto. Pronto. Item B. Item B é bem tranquilinho, né? A gente vai mostrar que essas duas funções são iguais, é só pegar um cara arbitrário. Então, uma F, né? Uma F. Então, seja F, o domínio comum delas aí é o home, é esse mesmo domínio comum que onde eu apliquei o alfa barra. Aqui, home de M e M. Então, o que vai acontecer? Assim, o alfa bola beta barra aplicado em F, por definição, é o F composto com alfa bola beta. Aqui é só brincar com a associatividade. Aí isso aqui é F bola alfa, bola beta. Aí por definição de F bola alfa, isso aqui é o alfa barra de F, composto com beta. E por definição de beta barra, isso aqui é o beta barra dessa coisa aqui. Alfa barra F, que é beta barra bola alfa barra F. Então, a igualdade está demonstrada, né? Essa função em F, essa função em F, acabou. Tá bom? Então essas duas coisas são iguais. E o item C? O item C, o que a gente tem? Se eu pegar uma F qualquer, se F pertence ao home de MN, então, por definição, o barra da identidade em F é justamente o F composto com a identidade de N. Só que aqui, F composto com a identidade é a própria F. Tá? E isso daqui é justamente a identidade do home de MN aplicada em F. Então pegamos um F qualquer aqui e vimos que isso daqui, que o barra da identidade, vamos dizer assim, é igual à identidade do home. Tá bom? Então isso fecha a demonstração dessa proposição. Tá? E aí, pessoal, para ganhar um pouquinho de tempo, eu deixei como exercício uma proposição, eu já escrevi tudo aqui, vou explicar, só para o vídeo ficar um pouquinho menos longo. Eu deixei um exercício que é muito parecido com a proposição que eu acabei de provar, só que ao invés de nós fixarmos o módulo da direita, como nós estávamos fazendo, agora a gente vai fixar o módulo da esquerda. Tá? Então vamos supor que eu tenho dois módulos quaisquer e um M fixado, o M aqui é o módulo fixado,
Então, no item A, a gente vai ver que vocês vão provar, usando as mesmas ideias, que cada morfismo de módulos entre n e n' vai induzir um morfismo de módulos nesses ROMs induzidos por n e n', com n fixado aqui como sendo o domínio dos módulos. Tá? Na proposição anterior, a gente variava o domínio e deixava o contradomínio fixo. Aqui nós estamos fixando o domínio e deixando o módulo do contradomínio variando. Tá? E aí troca só a ordem aqui. Lá o alfa barra levava f em f bola alfa, que leva em alfa bola f. Troca, né? Aqui eu estou chamando de alfa ativo só para diferenciar do alfa barra lá do início, tá bom? E esse comportamento tem uma noção funtorial também, porque se você pegar dois alfa e beta dessa forma, saindo de o alfa saindo de n para n' e o beta saindo de n' para n duas linhas, a gente pode considerar o beta bola alfa aqui. Então, nesse diagrama aqui, ó, de morfismos de módulos, a gente pode olhar para o diagrama associado quando eu tomo esses morfismos aqui induzidos, o alfa tio, o beta tio e o beta bola alfa tio, certo? Já que aqui eu tenho a composição de beta com alfa. E aí o que vocês vão mostrar nesse item B é que o morfismo entre os ROMs induzido por beta bola alfa é a mesma coisa que induzido por beta e o induzido por alfa, tá? E observe o seguinte, que nesse caso aqui, a ordem é mantida. Ó. Eu saio de n para n' e chego no ROM de m para n, vou do ROM de m para n e chego em ROM de m, n'. Então, a ordem foi mantida. Assim como a ordem aqui também foi mantida na composição. Então, mostrando esse item B e o item C, que é análogo, o induzido na identidade de n é a identidade do ROM associada ao n, com n fixado, usando o item B e o item C, provar, na verdade, o item B e esse item C, é provar de que esse funtor aqui é covariante. Tá? Só que aqui agora a variável está no contradomínio, entre aspas, né? Eu pego um módulo n e levo nesse módulo, ROM, de mn, e associo cada morfismo de módulos ao morfismo induzido entre os ROMs alfa tio. Tá? Isso daqui, provar esse item B e o item C, se você não souber o que é um funtor covariante, é algo que satisfaz coisas parecidas com isso daqui. Tá bom? Quando você vai mostrar que esse funtor é covariante, é mostrar exatamente o item. O item A, digamos, seria para mostrar que esse funtor com a aplicação está bem definida, e o item B e o item C é mostrar que ele atende às duas condições que uma aplicação entre duas categorias tem que satisfazer para ser considerado um funtor, tá bom? Mas eu já aviso a vocês que não precisa saber categorias para resolver esse exercício. Assim como a proposição anterior nós demonstramos sem saber o que... a gente não precisou de saber exatamente o que é uma categoria para mostrar o que estava lá, aqui também não precisa, tá? Então, mesmo quem nunca viu categoria na vida, vocês têm totais condições de demonstrar o que foi feito aqui. Na verdade, é bem parecido com o que foi feito na proposição anterior, por isso que eu estou deixando esse aqui como exercício para vocês ganharem um pouquinho de familiaridade com esses objetos, com esses novos conceitos que a gente está apresentando. E aí, para terminar a aula, a gente vai demonstrar o resultado que é o seguinte, ó. A gente vai mostrar que se eu tiver um anel fixado, seja a um anel. Então, no item A, nós vamos mostrar que esse módulo aqui, ó, para cada A módulo, vocês vão concordar comigo o seguinte: na aula passada eu já disse para você que qualquer anel é um módulo sobre ele mesmo, certo? Então eu posso considerar, para cada A módulo M, eu posso considerar esse módulo aqui, ó, o módulo dos morfismos de módulos entre A e M, certo? Os morfismos de módulo de A para M. A gente vai mostrar que esse módulo aqui, ó, ele é naturalmente isomorfo ao próprio módulo M, para cada módulo M, tá? E a função que vai fazer esse isomorfismo, a gente consegue exibir uma. Essa daqui que eu vou denotar por φm, que faz o seguinte, ó, ela pega um morfismo de módulos entre o A e o M e leva em M, fazendo o seguinte, ó. A natureza dos elementos aqui são funções, né, do anel A em M, só que são morfismos de módulos, não entre anéis. Tá? O que A e M têm em comum como estrutura algébrica é o fato dos dois serem amódulos. Tá? Então aqui eu não tenho morfismo de anéis. M não é um anel, M a princípio, não precisa ser. M não tem um produto em si mesmo a princípio, né, definido nele. Ele tem um produto para alguém de fora desse anel A. Então, aqui a natureza dos elementos é alguém de F, é uma função F de A em M,
E o isomorfismo vai fazer o seguinte, ele vai pegar um morfismo entre A e M, e o elemento de M aqui, associado a essa função, vai ser o F aplicado na unidade do anel A. A gente vai mostrar que essa função ela é um isomorfismo de módulos. Na verdade, nós estamos percebendo que, na verdade, para definir um morfismo de módulos entre A e M, eu só preciso conhecer a imagem do 1, que o resto eu já vou conhecer naturalmente. Cuja inversa satisfaz tudo aqui, ó. Φm a menos 1, nós vamos mostrar que faz isso daqui, ó. Pega um M, vai lá no espaço do morfismos, e cada elemento V aqui, ó, vai ser levado nessa função aqui, ó. Φm a menos 1 de V, que tem que ser uma função de A em M, que faz isso daqui, ó. Ele pega um A e leva em AV. Tá? Então isso daqui é o morfismo inverso desse daqui. Tá? Então a gente vai mostrar que isso aqui é um morfismo de anéis e que a composição dessa função com essa, seja lá qual ordem eu escolher, vai resultar na identidade. Então isso aqui vai ser um isomorfismo com o inverso dado dessa forma. Tá bom? Então vamos mostrar isso. E no item B, tem mais um item aqui ainda. Quando eu disse isomorfismo natural, de novo eu estou usando um termo categórico aqui, mas que não precisa de categorias para entender da forma como eu vou enunciar. Nós vamos mostrar que esses isomorfismos de módulos que a gente consegue, eles satisfazem isso daqui, ó. Para todo morfismo f de n em n, morfismos de módulos, morfismo de A módulos, a gente vai mostrar o seguinte diagrama comutativo, então. O seguinte diagrama é comutativo. Eu tenho aqui o hom de A para N. Eu tenho aqui o hom de A para N. Tá? Aqui eu tenho N e aqui eu tenho N. Nós conseguimos conectar esses caras via isomorfismos aqui, φm, e esses dois via o isomorfismo φn. Tá? Por isso que eu deixei o índice aqui fixado. Tá? Para dizer que é em relação a m que eu estou observando esse isomorfismo. E aqui, observe o seguinte, se eu tiver um morfismo de módulos f aqui, de m para n, pelo que nós vimos no exercício que eu deixei para vocês, já que eu estou considerando aqui o morfismo o hom que preserva o primeiro módulo, eu posso considerar o f-til aqui, certo? Posso considerar o f-til, tá? Que é justamente um morfismo induzido pelo morfismo f de m para n, tá? Que pega um alfa aqui e joga em alfa bola f, certo? Beleza? Então, com isso, talvez aqui seria legal se eu trocasse a notação aqui, ó. Porque no item B vai ser legal eu trabalhar com f como elemento do hom. Vamos ver se precisa. Do hom do AM aqui. Então, vamos colocar um alfa aqui e aqui um alfa. Pode ser? Pode ser, né? E aqui, tá bom, o resto pode ficar assim mesmo. A mesma coisa, tá? Pega um alfa aqui e leva no alfa da identidade. Da unidade do anel A. Então, o objetivo do item B é mostrar que esse diagrama ele é comutativo, né? Ou seja, quando eu pego o F e componho com o isomorfismo φm, isso é a mesma coisa que pegar φn e compor com f-til. Tá bom? Então é isso que quer dizer que o M ele é naturalmente isomorfo ao hom de A em M. Tá? Categoricamente isso aqui tem um sentido, você pode olhar para um isomorfismo natural específico aqui, mas que eu não vou entrar nesse detalhe porque a aula não é de teoria de categorias, mas o nome isomorfismo natural vem desse fato lá da categorias, tá? Da teoria de categorias. Então a demonstração, mas de novo, para demonstrar isso aqui não precisa saber teoria de categorias. Então vamos demonstrar o item A. Primeiro, o item A a gente tem que mostrar, bom, isso aqui facilmente, isso aqui, por definição das operações que nós temos no hom, isso aqui é um morfismo de anéis, né? Olha só o que vai acontecer. Primeiro, φn é um morfismo de anéis. Né? Por que isso é verdade? Bem tranquilo, porque de fato, se a gente tomar aqui
alfa e beta, dois elementos no ROM de A para M, ixi, ficou pequeno aqui, né? Vamos botar aqui embaixo. Sejam alfa e beta, dois elementos no ROM de A para M, e o A, o elemento do anel A, que é o anel base aí dos módulos envolvidos. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu pegar o φm de A alfa mais beta, eu quero ver se isso dá A φm de alfa mais φm de beta, né? Isso aqui, por definição, vai ser o A alfa de beta aplicado na unidade. Certo? Aplicado na unidade. Aí, pela definição de produto e soma de funções e produto por um escalar, isso aqui é exatamente A alfa de 1A mais o beta do 1A. Só que o alfa do 1A é justamente o φm do alfa e o beta de 1A, por definição, é o φm de beta. Tá bom? Então isso aqui está mostrando, de fato que o φm de A alfa mais beta é A φm de alfa mais φm de beta. Tá bom? Então temos um morfismo de anéis. Certo? Sem sombra de dúvidas. Agora a gente pode mostrar que quando eu vou dar um nome para isso aqui, eu vou chamar provisoriamente de gama, e a gente vai mostrar que quando a gente olha para as duas composições, a gente tem a identidade. Que aí com isso a gente mostra que esse cara é um isomorfismo e a inversa é justamente essa gama. Tá? Então eu vou apagar aqui, essa primeira parte foi feita, então temos garantido que φm é um morfismo de anel. Né? Então, provisoriamente, vamos chamar isso aqui de gama. Provisoriamente. Chama de gama. Então, primeira coisa que a gente vai mostrar. Gama composto com φm. O domínio aqui é o ROM, né? Então é a identidade do ROM. De AM. Então vou pegar um alfa aqui qualquer. Então vou mostrar isso. Seja alfa, alguém no ROM qualquer, ou seja, é um morfismo de módulos entre o A e o M. A gente vai mostrar que essa é a composição da identidade. Então olha só o que vai acontecer. Logo, quem que é o φm de alfa? O φm de alfa é o alfa de 1A, né? Então, ó, o gama bola φm de alfa, isso por definição é o gama de o φm de alfa é o alfa da unidade. É o alfa da unidade. Tá, e a gente quer mostrar que isso daí é justamente o gama de alfa de A é o alfa. Tá? Eu quero mostrar que isso aqui é alfa, certo? Quero mostrar que isso aqui é alfa. Então, como alfa é um morfismo de A para M, ele é uma função que sai do anel A para o módulo M. Né? Então eu tenho que pegar um A qualquer, seja A pertencente a A qualquer. Meu objetivo é mostrar que isso daqui é igual a alfa. Né? Então, logo, o que vai acontecer? O que é gama de alfa de 1A aplicada em A? Eu quero mostrar que isso é alfa de A, certo? Já que eu quero mostrar que isso aqui é alfa, então eu estou pegando um elemento qualquer do domínio dessas duas funções em comum e vou verificar isso aqui é exatamente alfa de A. Por definição, essa função aqui aplicada nesse elemento, que é o V nesse caso, né, ele faz o quê? Ele pega um A e leva em A vezes quem? Vezes esse V aqui, ó, que nesse caso é o alfa de 1A. Certo? Só que lembra que alfa é um morfismo de módulos. Ó. Alfa, vou colocar aqui, ó. Alfa é um morfismo entre o módulo A, que é um módulo sobre si mesmo, e M. Então, já que ele é um morfismo de módulos, A vezes alfa da unidade é justamente o alfa de A vezes a unidade. Certo? Só que A vezes a unidade do anel é justamente o A. Então, nós provamos o quê? Logo, isso daqui, o gama de alfa de 1A é justamente a função alfa. Tá? Então, com isso, o que a gente conseguiu provar? Que gama composto com φm de alfa é igual a alfa. Isso para todo alfa nesse módulo. Então, gama bola φm de alfa sendo igual a alfa para todo alfa, ele é a identidade. Tá? Então essa composição é a identidade. Vamos mostrar agora que a outra composição é a identidade, só que agora é a identidade do M, que é o outro módulo envolvido aqui. Então agora a gente tem que mostrar que o φm composto com gama é a identidade
de M, certo? Agora mudou, eu tenho que pegar um elemento qualquer em M, né? Então seja, de fato, seja V pertencente a M qualquer. Tá? Então quem é quem é Fm bola gama de V? Então, Fm bola gama de V, por definição, bom, eu quero mostrar que isso é igual a V, certo? Quero mostrar que isso é igual a V, porque aí essa composição vai ser a identidade de M. Bom, o gama de V, vamos ver aqui, ó. O gama de V, vamos ver aqui, né? O gama de V, vamos ver primeiro o que o Φm faz. Isso aqui é Φm de gama de V, certo? Aí o Φm faz o quê? Ó? Ele pega um morfismo entre A e M, que é o caso do gama de V, e aplica na unidade do anel. Então, isso daqui, por definição, é o morfismo gama de V aplicado na unidade do anel. Beleza. Agora, o que esse morfismo gama de V faz? Vamos olhar aqui. Ó. Essa função aqui, que provisoriamente eu estou chamando de gama. Então, aqui é gama de V, certo? Isso aqui, provisoriamente, é gama de V. Então, o gama de V pega um A e multiplica por esse V, certo? Só que eu estou aplicando na unidade. Então, isso aqui, por definição, vai ser a unidade, que nesse caso é o A, né? É o Azinho aqui, que é igual à unidade, multiplicado por esse V. Certo? Só que esse produto aqui, ó, lembra que esse produto aqui é o do módulo. Esse produto aqui, que está aqui, é o do módulo M, certo? O A está no anel e A vezes V faz sentido como um produto do módulo M sobre A. Só que uma das condições para que uma coisa seja considerada módulo é justamente esse produto do módulo sobre A satisfazer que a unidade desse anel base multiplicado por qualquer elemento do módulo resulta nesse elemento. Então isso daqui, pela oitava propriedade lá de módulos, é justamente o V. Tá? Portanto, o que a gente provou com isso? Que Φm composto com gama é igual à identidade do M. Tá provado. Tá bom? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, de fato, o que nós provamos então? Que isso é um morfismo de anéis e que uma vez que ela tem uma inversa, ela é bijetiva, só que se ela é bijetiva, ela é um isomorfismo de anéis. Em particular, essa função aqui também é um morfismo de anéis. Você pode provar também diretamente que isso aqui é um morfismo de anéis, sem problema nenhum. Mas já segue do fato disso aqui ser a inversa de um morfismo de anéis. Nós já provamos que toda a inversa de um morfismo de anéis é também um morfismo de anéis. Tá? Então o item A está provado. Tá? E aí esse gama aqui, que nós definimos dessa forma, é justamente a inversa do Φm. Então a gente pode denotar essa função gama como a inversa do Φm. Tá? E aí para fechar, vamos provar o item B. No item B a gente só quer mostrar mesmo que esse diagrama comuta, né? Então um domínio aqui em comum é pegar um elemento daqui, certo? E mostrar que f bola Φm disso é igual a Φm bola f disso, tá? Então vamos pegar um alfa aqui qualquer, seja alfa pertencente a esse módulo de morfismos de A para M. Então, vamos ver se dá para fazer direto, se a gente consegue igualdar direto. Se não conseguir, a gente calcula um, depois calcula o outro e verifica se dá a mesma coisa, tá? Então olha só, o f bola Φm de alfa, isso é o f de Φm de alfa. Agora, por definição, isso é f bola alfa. Isso é o f. O Φm de alfa faz o quê? Ele aplica o morfismo alfa na unidade do anel. Então, isso aqui é alfa de 1A, tá? Que é a mesma coisa que o f bola alfa da unidade, certo? Só que o f bola alfa, por definição, é justamente o f tilde alfa, tá? Pelo exercício que eu deixei para vocês. Isso aqui é justamente o f tilde de alfa, só que aplicado na unidade. Só que o f tilde alfa aplicado na unidade, agora o f tilde alfa está aqui, né? No ROM de A em N. Isso daqui, por definição, é justamente o Φn, porque agora é N. Isso aqui é justamente o Φn desse morfismo aqui, f tilde alfa. O Φn de f tilde alfa é pegar esse morfismo e aplicar na unidade do anel, certo? Que é isso aqui. Só que isso daqui é justamente o Φn
composto com F-til em alfa. Tá? Então, para todo alfa, vale essa igualdade. Então, conclusão, se para todo alfa vale isso, é porque então F composto com φm é igual ao φn composto com F-til. Isso fecha a demonstração desse resultado. Tá? Então, observe que nós podemos identificar naturalmente os morfismos de módulos entre o anel base e um módulo justamente com o próprio módulo. Tá? Beleza, então. Então, é isso. Isso fecha a aula de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Hoje, para mim, foi maravilhoso, como quase sempre. Tirando quando tem trabalho braçal, me irrita um pouco, mas precisa. Mas a maioria das aulas é extremamente divertida e hoje é lindo. Essas coisas do ROM, por exemplo, isso tem várias... isso é muito importante quando a gente trabalha com sequências exatas, complexos, lá em álgebra homológica, que é um contexto muito interessante para trabalhar. Tá? Essas construções são muito legais. E você usa essas coisas simples que nós mostramos aqui, que talvez não seja tão simples para quem está começando agora, e é normal. Leva um tempo, às vezes, para você assimilar tudo que eu estou falando aqui, ou que qualquer meio de comunicação esteja falando para você, seja lá uma videoaula ou um livro. Muitas vezes demora mesmo para assimilar, é normal. Mas eu espero que vocês cada vez mais consigam apreciar a beleza disso, a beleza teórica que isso tem. E mais para frente a gente vai ver, se o tempo nos permitir, como que essas construções são importantes para a gente aprofundar cada vez mais o estudo em anéis. Porque a estrutura de módulo vem para enriquecer o estudo de anéis. Vocês vão perceber isso ao longo do nosso curso. Espero que vocês percebam isso ao longo do curso. Tá bom, pessoal? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.